Nesta aula vamos aprender a lidar com a tão temida birra, o terror das mães. Vamos entender como lidar de uma forma correta com a birra e o que não podemos fazer durante a birra dos nossos filhos. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que vocês não precisam de paciência para lidar com a birra, vocês precisam de conhecimento. Nada adianta você querer respirar 10 vezes, pedir a Deus, dá-me paciência para segurar essa birra e não explodir junto com meu filho, porque na verdade não é respirando profundo que você não vai perder a paciência. Você não vai perder a paciência no momento em que você entender qual o processo da birra, por que o seu filho está passando e que ele precisa de você. A compreensão é o que dá paciência. Quando você percebe que o teu filho de 2, 3 anos de idade está passando por um momento difícil, por uma batalha interna e que ele precisa de você para poder ultrapassar isso e se dar bem, então a compaixão ela nasce dentro de você. Não é necessário ficar se controlando, respirando fundo para não explodir com ele, porque você perde a vontade de explodir com teu filho. Então vamos entender o que é a birra. A birra é um processo que faz parte do desenvolvimento humano. Todos passamos por este momento. Os 2, 3 aninhos de idade é um momento onde a gente passa intensamente pela birra. Lá na adolescência também. Volta com mais intensidade a birra. Mas a verdade é que o tempo inteiro a gente está passando por esses momentos. Até nós, adultos, passamos por este momento. Então, pensar que o nosso filho está fazendo birra, que é algo muito errado, que está acontecendo algo de errado com ele, não faz sentido. A birra é um processo natural que todos nós passamos o tempo inteiro, em algumas fases com mais intensidade e outras fases com menos intensidade. Como funciona a birra? A birra é um ciclo que acontece quando a criança encontra a sua limitação ou encontra um limite. Eu quero ter uma coisa, eu quero fazer uma coisa, ou eu quero ser uma coisa e não posso. Então, quando a criança encontra esse limite, essa limitação, não posso ter, não posso ser, não posso fazer, isso desperta uma emoção. Então, a criança é tomada pela emoção e ela não consegue aceitar que o que ela quer não vai ter, porque ela está tendo que lidar com uma enxurrada de emoções dentro dela. Então, a birra nada mais é que esse processo de aceitação, de que eu quero e não posso ter, eu quero ser e não posso ser. Só que no meio desse processo tem uma enxurrada de emoções e a criança não tem estrutura, não tem maturidade para lidar com a emoção. A birra é justo esse momento, essa oportunidade que a criança tem para aprender a lidar com as emoções que tomam conta dela. Então eu quero que possamos olhar a birra como um processo natural, que possamos aceitar a birra como um processo natural e não como algo errado que está acontecendo com o nosso filho. O que a gente não pode fazer quando o nosso filho está passando por uma birra? Começar a gritar com ele, para de fazer birra, e ficar nervosa com ele. Quantas vezes a gente não começa a fazer uma birra pela birra que o nosso filho está fazendo? Nós nos descontrolamos, somos tomadas pela emoção e acaba esse bololô de descontrole emocional entre você e seu filho. Isso atrapalha muito porque a criança já está tendo que lidar com as emoções que despertou de querer uma coisa e não poder e ainda vai ter que lidar com as emoções que está despertando da mãe brava gritando com ele. Então é mais emoção que vem ainda para a criança. Pior vai ficar essa birra. Outra coisa muito negativa que costumamos fazer e faz muito mal para a criança é deixar ela sozinha. Ela está sendo tomada por uma emoção. A última coisa que ela precisa é ficar sozinha. Ela não está dando conta de lidar com isso. Ela precisa ter você ali perto. Você tem que ser o porto seguro dessa criança. Se ela ficar sozinha, ela vai ficar ainda lidando com essa emoção de que quer uma coisa e não pode e com medo de estar sozinha nessa situação. Outra coisa que vai piorar a birra, quando você pressiona ela para parar de chorar. Para de chorar agora, para de fazer essa birra, não tem sentido nenhum. Então, ela não consegue lidar com a emoção, ela está aprendendo. A birra faz parte deste processo de aprendizagem. A criança aprende vivendo, então ela precisa se encontrar com a sua forte emoção para ir desenvolvendo as habilidades de tomar conta e dominar a sua própria emoção. Ela está aprendendo, ela não sabe. Então, se você pressiona ela para parar de chorar,
Talvez se você assusta ela, ela até vai conseguir parar de chorar, mas não é porque conseguiu controlar a sua emoção, porque ficou em pânico, ficou com muito medo. Ou então outra coisa que vai acontecer, quando você pressiona ela, vai piorar mais ainda, ela vai chorar mais ainda, porque está lidando agora também com a sua raiva, com a sua pressão sobre ela. Outra coisa que atrapalha muito, quando a gente invalida o que a criança está sentindo. Só por causa desse pirulito você está chorando? Olha o escândalo que você está fazendo, só porque não pode colocar o casaco que você quer. Então, pense que a criança ela não está chorando e fazendo esse escândalo só por causa de um pirulito. Ela está fazendo esse escândalo inteiro porque ela está sendo tomada por uma emoção, porque ela acabou de levar um choque. Eu quero uma coisa e não posso ter. Caramba, que situação é essa? Ela não sabe, ela nunca passou por isso. Para ela, ela podia tudo. Então, agora que ela está começando a passar por isso, ela tem um querer, uma vontade, está percebendo que nem sempre vai acontecer a vontade dela. Então, isso é um choque para a criança, de realidade. Isso dói, desperta uma emoção muito grande, ela não sabe lidar com isso. Não é por causa do pirulito em si que ela está vivendo esse choro, esse descontrole. É por causa do choque, é por causa da emoção e por causa da imaturidade que ela tem para controlar e lidar com essas emoções. Outra coisa muito negativa, ameaçar a criança. Se você não parar de chorar agora, não volte dar sorvete. De novo, estamos exigindo de uma criança pequenininha que esteja pronta para controlar emoções quando ela não tem maturidade para isso. A birra faz parte de um processo de conquista de maturidade. Ela está trabalhando para isso. Calma, dá o tempo dela chegar lá. Outra coisa negativa que isso vai desestabilizar muito o nosso filho. Quando a gente compara, olha só, você está chorando. Ninguém mais está chorando por causa disso, só você está chorando. Como que a criança vai se sentir? Então essa comparação não vai ajudar a criança a se sentir melhor. Pelo contrário, ela vai se sentir pior ainda. Não vai ajudar a criança a melhorar a birra. Pelo contrário, ela vai sentir a autoestima mais baixa, mais insegura. Ela vai se sentir exposta. Não é isso que vai ajudar o nosso filho a aprender a lidar com as suas emoções. Outra atitude, nada a ver quando a gente expõe a criança. Olha, você chorando, que feio, tá todo mundo te olhando. Você acha de verdade que colocar essa pressão em cima da criança vai ajudar ela a controlar as suas emoções? Não, vai ser pior ainda para ela. E por último, a chantagem. Filha, se você parar de chorar agora, a mamãe vai te dar um sorvete. Se você parar de chorar agora, te compra um boneco. Então, com a chantagem, pode ser que o teu filho pare de chorar porque ele se distraiu e porque vai ganhar alguma outra coisa. Mas você interrompeu o processo de aceitação, da limitação que ele encontrou ali. Então, é importante ele passar por isso. Aceitar que eu quero um pirulito e não vou ter. O que você fez foi, pegou a criança, distraiu ela, para ela parar de chorar. E é provável que pare porque vai ganhar outra coisa. Então, você tirou ela do processo de aceitação. Uma birra perdida, uma grande oportunidade perdida, menos aprendizagem para o potinho de aprendizagem dela, porque a birra é um processo de aprendizagem que a criança precisa passar para se desenvolver, que a criança aprende passando pela birra, a criança aprende a aceitar suas limitações, como eu já falei, é um processo bem doloroso, porque as crianças, elas acham que elas são capazes de tudo. Uma criança acha que ela pode voar, que tudo é possível, que ela quer sempre vai ter. Ela não sabe, ela está começando a perceber que na real não é tudo que ela quer que ela vai ter, não é tudo que ela quer ser que ela pode ser, não é tudo que ela deseja que vai acontecer. Ela está começando a perceber essa realidade. A birra, onde ela começa a aprender que é uma pessoa limitada, que tem limites, limitações, que tem um lugar até onde ela pode ir, que tem outra parte que ela não pode mais ir, ela vai ter que aprender a aceitar isso. Outra coisa que a criança desenvolve na birra é a capacidade de buscar outras opções. Quando ela consegue aceitar, ok, quero um pirulito, não vou ter um pirulito, então no processo da birra a criança aprende a abrir mão dos seus desejos, que é outra habilidade super importante para a nossa vida. Ok? Eu desejo muito isso, mas não pode acontecer. Então, eu abro mão dos meus desejos e acontece o quê? Eu desenvolvo a habilidade, a capacidade de ver outras formas, de viver aquilo que eu queria. Desta forma eu não consigo, deixa eu ver outras possibilidades. Então, é na birra que a criança aprende a governar e dominar as suas emoções. Então, é um aprendizado que demora. Tem adulto que até hoje não consegue dominar e governar as emoções. Imagina para uma criança.
mas é o primeiro contato que ela está tendo com essas emoções. Então, ela está já ali aprendendo e desenvolvendo. E também a criança aprende a se render à guiança da mãe, à guiança do pai, que é algo assim, um alívio muito grande para a criança. Caramba, eu quero uma coisa e a minha mãe está falando que eu não posso. Eu vou aceitar porque é ela que me guia. Mesmo eu querendo e ela não deixando, eu vou aceitar. Então, a criança aprende a aceitar, abrir mão, a se entregar, a confiar em você, a se deixar guiar, se deixar direcionar por você. Então, isso tudo ela desenvolve quando a birra é bem acompanhada, quando a criança consegue passar pelo processo da birra com seu início, seu meio e seu fim. Então, a cada processo, cada birra que a criança passa, ela aprende e desenvolve um passeio um pouquinho mais. Então, as birras passam a ser cada vez menos intensas, com uma distância maior de frequência, porque a criança está desenvolvendo aquilo que ela precisava aprender durante a birra. Uma birra bem acompanhada é uma oportunidade de aprendizagem. Uma birra mal acompanhada é uma oportunidade de aprendizagem perdida. Então, como acompanhar uma birra de forma certa, que realmente seja produtivo para o nosso filho? Primeiro, descreva o que está acontecendo. Vamos dizer que o teu filho está chorando porque ele quer que você compre aquele carrinho e você não vai comprar. Então, seu filho começou a chorar, a espernear, que ele quer porque quer aquele carrinho. A primeira coisa que você vai fazer é descrever o que está acontecendo. Para quê? Para a criança poder se olhar e perceber a realidade do que está acontecendo. Porque às vezes a criança é tomada pela emoção e ela não sabe direito o que está acontecendo. Para ela poder se olhar, perceber a realidade do que está acontecendo. Porque às vezes a criança é tomada pela emoção e ela não sabe direito o que está acontecendo. Então a gente vai situar ela na realidade. Filho, você está chorando muito porque você quer que eu compre esse carrinho e eu não vou comprar. Descreva, coloca tudo claro para ele. Segunda coisa que a gente vai fazer, acolher o sentimento dela. Eu entendo que você está muito triste, você ficou muito bravo porque você queria esse carrinho. Você está muito triste porque aquele carrinho realmente você tem muita vontade de ter. Eu entendo que você se sinta assim. Olha só, quantas vezes a gente entra em guerra com o nosso filho porque ele quer o carrinho, você não vai comprar e ele está triste, bravo porque quer o carrinho. Que necessidade a gente tem de ficar brigando com o nosso filho só porque ele está triste, porque você não vai comprar o carrinho? Caramba, tem coisa mais compreensível que o nosso filho esteja triste porque ele quer uma coisa e não vai ter? Qual é o problema em aceitar e acolher esse sentimento? Lógico, você quer muito esse carrinho, não vai ter o carrinho, lógico que você se sinta mal. Então podemos acolher esse sentimento. Quando a criança se sente acolhida, ela consegue ouvir você. Ela consegue muito mais se conectar com você, porque se a criança não se sente acolhida, ela precisa se defender de você, se proteger. Quando você acolhe ela para, ela olha, ela te escuta muito mais. Terceiro ponto importante, a gente precisa colocar limite no comportamento do nosso filho. Imagina que ele está ali na loja, chorando porque você não vai comprar o carrinho, e ele começa a bater nas coisas, derrubar tudo. Não, acolher a criança não significa deixar ela fazer o que ela quer. Você vai descrever. Ei, você está batendo nas coisas. E aí você coloca o limite, o contorno que ela precisa para esse comportamento. A gente não vai bater nas coisas, a gente não vai derrubar os brinquedos desta loja. Imagina que ele começa a xingar. Ei, você está xingando, a gente não vai xingar aqui. Imagina que ele começa a querer te bater. Ei, você está querendo me bater, você não pode bater na mãe. Então você vai colocar o limite no comportamento que ele está tendo ali. Agora, chorar e gritar faz parte da birra, faz parte do colocar para fora a emoção que está tomando conta dele. Então você não pode exigir para uma criança que está passando por uma birra que pare de chorar, que pare de gritar. Ele precisa chorar e gritar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar levar o nosso filho, sempre que for possível, para um lugar, para um espaço onde ele possa chorar e gritar à vontade, sem incomodar as outras pessoas. Sempre que for possível, leva o teu filho para outro cantinho, onde ele possa, porque é importante
E olha só, a gente exige para o nosso filho que ele cale a boca, fique quieto, pare de gritar, mas ele precisa colocar isso para fora, precisa exteriorizar o que ele está sentindo. E a forma que ele tem para exteriorizar o que está sentindo é batendo em você, quebrando as coisas, gritando, chorando. Bater em você não é possível, quebrar as coisas não é possível, gritar e chorar é possível, não vai fazer mal a ninguém, deixa ele exteriorizar e botar para fora. Ok, então colocamos nosso filho em um cantinho onde ele pode gritar e chorar, não deixe sozinho, fique com ele, fique do lado dele, disponível, porque ele precisar. Quer colo, filho? Tô aqui com você, tô te acompanhando, acolhe esse choro, não vai ficar em guerra com a criança. Nossa, não para de chorar por causa de um pirulito. Qual o problema de acolher esse choro, compreender? Tudo bem, filho, é difícil quando a gente quer uma coisa e não pode ter. Dá vontade de chorar, pode chorar à vontade. Fica do lado dele, acolhendo e com o colo disponível, porque quando ele começar a aceitar que ele quer e não pode, então ele vai ficar mais fragilizado. Então é muito normal e comum que ele queira o teu colo, o teu aconchego. Quando ele completar o processo e se render à tua guiança, relaxar, o choro dele até muda. Começa a ter o choro mais sentimental, não tanto de raiva. Agora o choro dele é mais de angústia, mais sentimental. Então, ele vai precisar do teu colo. Ele vai precisar que você abrace ele. Caramba, filho, acabou de passar por um processo muito difícil. A birra é uma batalha dentro da gente. Acabou de passar por um processo muito difícil. Eu tô aqui pra você. Eu te amo. E sempre mantenha firme no teu limite, porque é muito confuso para a criança que diante de uma birra que você não vai comprar o carrinho, que você fique duvidando. Nossa, meu filho tá chorando tanto, deixa eu ver se compra o carrinho dessa vez. Se você disse que não iria comprar o carrinho, teu filho entrou no processo da birra, se mantenha bem firme até o fim, porque voltar para trás só vai fazer com que o teu filho volte para trás também no processo de aprendizagem, de aceitação, de controle da sua emoção, de tudo que ele está desenvolvendo durante a birra. Um passo para trás que ele vai dar. Então, depois que você entrou nesse processo, não duvida. Se você duvidou, falou, ai, mas eu poderia ter comprado o carrinho, deixa para a próxima. Da próxima você compra o carrinho. Mas, pelo amor, acompanha essa birra bonitinha até o fim. E o que é um processo bonitinho? Teu filho queria uma coisa, percebeu o limite, não teve, ele foi acolhido, ele conseguiu expressar, chorar, berrar porque ele quer uma coisa. E você ali, com você ali do lado, contendo, acompanhando. Você não tá brava com ele, lembra? Depois ele aceitou, porque em algum momento ele vai se render, vai começar a chorar com o choro mais fininho, mais sentimental, dizendo eu aceito. Depois ele vai precisar o aconchego, o carinho e vamos fazer outra coisa. Esse é um processo de birra bem vivido, bem cumprido. É importante para você que vai acompanhar este processo, porque todo mundo vai passar por isso. Então é muito importante você se lembrar que a criança não está fazendo isso de propósito para infernizar a tua vida. Ela está passando por um processo que é difícil para ela. Se ela pudesse escolher, ela não queria passar por isso e ela está entrando em um choque de realidade. Caramba, eu quero e não posso ter. Que difícil isso, eu sou tomada por uma emoção de descontrole. É um processo bem difícil de passar. Então, não é ela que está escolhendo e fazendo isso de propósito para te irritar. Lembre que a birra nunca é de verdade pelo motivo que ele está chorando. Não é por causa de um pirulito, não é por causa de um carrinho. Ela está chorando porque dói aceitar que ela quer e não pode ter. Isso dói. Isso levanta uma emoção muito grande. Lembra que a criança não consegue regular a sua emoção, então não pode exigir para ela, pare de chorar, se controle, filha, pare com isso agora. Você está pedindo para a criança fazer uma coisa que às vezes, na mesma hora, você própria não consegue fazer. Quantas vezes você não faz uma birra pela birra do teu filho? Quantas vezes também você tem vontade de chorar e não consegue controlar? Então você tem que ser um exemplo para essa criança. Se você se desestabiliza pelo mesmo motivo que o seu filho se desestabilizou, olha que interessante. A gente faz uma birra, exige que nosso filho pare de chorar. Por quê? Olha que interessante. Porque, na realidade, eu quero que o meu filho não faça birra e não é isso que está acontecendo. Então, eu quero uma coisa e não vai acontecer. Então, o que eu faço? Eu tenho dificuldade de aceitar que
que o que eu quero não é o que está acontecendo, não é a realidade que está acontecendo, sou tomada pela emoção, lembra? Percebe este momento de tomada pela emoção, me descontrolo porque eu não consigo controlar minha emoção e vou descontar em cima do meu filho. Então eu estou pedindo para o meu filho controlar sua emoção, parar de chorar, quando eu, adulta, a mãe, não consegui fazer. Eu estou fazendo uma birra pela birra da criança. Então, visto desta perspectiva, é totalmente absurdo e ridículo a gente exigir do nosso filho ter domínio de uma situação que nós mesmos, adultos, não estamos tendo domínio. Nós, adultos, não estamos controlando. Então, nosso filho precisa que a gente esteja calmo, que a gente não leve a birra como algo pessoal, tá fazendo de propósito para me irritar. Não, você não é o centro do mundo. Você precisa estar disponível para o teu filho, coloca os contornos, acolhe o sentimento que ele tem e vai até o fim. É isso que ele precisa. Que a gente acompanhe ele no seu processo de aceitação. E não que a gente decida nesse momento viver nosso processo de aceitação. Então é muito, muito importante a gente parar de achar que a birra é algo errado. Quantas vezes as mães vêm procurar dizendo assim: nossa, não sei o que está acontecendo, meu filho faz birra para tudo. Então, não tem nada errado que o filho faça birra. Agora, o que se acontece é que quanto mais você guia a birra dele, acompanha a birra dele do jeito errado, mais birra ele vai fazer, porque ele não está aprendendo o que ele precisa. Você acompanha a birra do seu filho de um jeito certo, seguro, maduro, calmo, menos birra ele vai fazer, porque a cada birra ele está aprendendo e se desenvolvendo. O processo da birra é natural do desenvolvimento do ser humano. Todos passamos pela birra o tempo inteiro em todas as idades. Claro que tem os momentos que são mais fortes, que é os 2 anos de idade e lá na adolescência. Se mostra com mais intensidade esses momentos. Então agora podemos perceber que acompanhar o processo de uma birra do nosso filho não é uma perda de tempo. Nossa, eu tô aqui tendo que lidar com essa criança birrenta, perdendo meu tempo só por causa de um carrinho, de um pirulito. Não é, a gente precisa dar valor a esse momento, porque é o momento que o nosso filho está se desenvolvendo e aprendendo. E nós estarmos ali disponíveis para acompanhar o processo todinho, do início, meio e fim da birra do nosso filho, é um ato de amor que a gente tem por eles. A gente está ali ajudando o nosso filho a se desenvolver.